ouvindo, quem vai nos ver, né, vendo e depois quem não vai nos ouvir. Será que a gente precisa necessariamente dessa validação internacional para saber de antemão que o nosso cinema é bom? Porque parece que também a gente sempre fica nisso, né? Eu preciso ter uma validação industrial, que é a validação americana, e eu preciso ter uma validação artística, que é a validação que veio da Europa. Aí eu sou validado externamente, aí eu posso saber que o meu cinema é bom. Até porque a gente, infelizmente, tem pouco contato com o nosso cinema, né? Toda vez que alguém chega e diz assim, mas o cinema brasileiro é isso, é aquilo. Eu digo, gente, olha só, existe uma questão estatística. Se nós temos uma média de 190 lançamentos de filmes brasileiros por ano, né, de longas metragens, comercialmente, a quantos desses filmes nós aqui assistimos? Talvez 10, talvez 15. E aí os matemáticos diriam, o percentual de amostragem que a gente tem para falar sobre cinema brasileiro como um todo é muito pequeno. Muito pequeno. E aí, claro, que esse é um problema também que tem muitos fatores. A gente poderia ficar aqui até sexta-feira, 6 horas da manhã, discutindo sobre todos esses problemas. Mas eu acho que a gente precisa focar primeiro nos nossos problemas e festejar como festejamos quando um filme nosso chega lá e rompe uma barreira, porque pode parecer até um discurso derrotista, mas estar no Oscar é uma grande vitória. Não porque a gente deva almejar o Oscar como uma coisa fundamental, não. É porque as barreiras para que a gente chegue lá são tão grandes que quando a gente chega, a gente tem que comemorar. Perfeito. Se vocês não me cortarem, eu fico falando até a próxima indicação do Oscar para o Fernando Bolsa Filho. A gente está perdendo, né, Isaac? Com certeza. Pode ir, Isaac. Ô, professor, aproveitando que essa questão aí do Oscar, né, falando aí do Brasil, né, o Brasil, né, estando presente aí nessas premiações, já 2 anos aí consecutivos, o Agente Secreto perdeu para o Valor Sentimental. Eu acompanhei alguns canais logo acho que na segunda-feira, né, depois da noite da premiação, e um pessoal indignado, falando que Valor Sentimental não era o melhor filme, o Agente Secreto era muito superior. Qual que é a percepção? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Isaac, eu sou um cinéfilo bergmaniano, né? Tanto que eu tenho tatuado aqui, ó, o 7º selo no meu braço, né? Uma das cenas clássicas do 7º selo. Dito isso, eu acho Valor Sentimental um filme genial. Eu acho genial. É um filme que retrabalha as influências, inclusive, do cinema do Bergman, para fazer um drama de família muito interessante, muito inteligente, que vai ler aquela casa, né, a partir de uma lógica simbólica, que vai entender silenciamento. É um filme que eu acho que eu fiquei muito, muito surpreso até pelo êxito dele nas bilheterias brasileiras, que ele foi muito bem, por sinal, porque ele é um filme cheio de silêncios, ele é um filme cheio de coisas implícitas, de não ditos, e esse movimento todo, Isaac, depois do Oscar, depois que a gente perdeu para o Valor Sentimental, é porque eu acho que a gente tem que, às vezes, parar com a síndrome da Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar da Fernanda Montenegro, e claro, gente, é muito difícil a gente encontrar alguém que acha que a Gwyneth Paltrow realmente estava melhor que a Fernanda Montenegro naquele Oscar, né? Então a gente fica assim, todos que vencem os brasileiros são a Gwyneth Paltrow. E Valor Sentimental, eu vi muita gente, assim como tu falou, Isaac, na segunda-feira, porque esse filme é feito, a todo momento ele é feito, lançado no Brasil. Eu disse, gente, eu tô meio desinformado, porque eu não vejo filme como Valor Sentimental chegando semanalmente no Brasil. Eu vi gente falando que ele era pouco escandinavo, que ele era muito americano, porque ele era em parte falado inglês, ele tinha a Ellie Fanning, ele tinha o Stellan Skarsgård, que faz filme nos Estados Unidos, e que ele não tem nada de novo. E eu sempre acho muito curioso, porque assim, como não tem nada de novo? Todos os filmes que a gente vê, que a gente gosta, eles precisam necessariamente ter algo, entre muitas aspas, original, e aí a gente vai a outras perguntas, né? Mas o que é originalidade? Contar uma história de um drama familiar, a gente vai remontar lá a tragédia grega. Então, todos os assuntos que foram discutidos pela tragédia grega, pelo Shakespeare, não são originais, né? Não são. Então, assim, é muito curioso. Eu acho muito mais que é um movimento emocional, sabe? Das pessoas tratarem o Valor Sentimental como se ele fosse a Gwyneth Paltrow. E eu acho muito ruim porque,
Um ponto é engraçado, porque eu fico que nem aquele meme do Michael Jackson, sentado com a pipoca na mão, dando risada e olhando as pessoas se matando por conta disso. Só que eu acho que isso esvazia o debate. Esvazia... porque, sabe aquela história de que quando a gente não valoriza os nossos adversários, a nossa vitória ou a nossa derrota pouco importa? Eu acho que é muito estranho a gente desvalorizar o nosso adversário, dizer que o filme não é bom. Eu, por exemplo, dos filmes internacionais, os dois que eu gosto mesmo é o Agente Secreto e o Valor Sentimental. Os outros eu nem gostava tanto, né? Mas eu acho que rolou uma desvalorização para, tipo assim, meio que um despeito. Nós devíamos ter ganhado e se o outro ganhou, ele está errado. E isso esvazia o debate, isso esvazia a conversa. E eu sou muito da conversa, sou muito do debate. Eu falei para vocês antes, o nome do podcast de vocês eu acho muito interessante, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em ideias que possam gerar frutos se elas entrarem em choque. Só que hoje está cada vez mais difícil de fazer isso, né? Porque quando as ideias entram em choque, daqui a pouco as pessoas entram em choque, estão dando cabeçada uma na outra, então é cada vez mais difícil, né? Mas isso que você falou é interessante, porque eu e Isaac, a gente não concorda em nada, tá? A gente é o oposto isso é bom. Tudo. Em tudo. Mas, professor, eu vou voltar um assunto que você falou um pouquinho, que eu achei muito interessante, que é a lei do stream. Eu queria que você explicasse para o pessoal, porque a gente tem hoje, infelizmente, a gente vê lados brigando por coisas idiotas. A vista é juntar e tentar melhorar as coisas. E além dos streams, você tem os dois lados. Um lado falando tem que votar porque vai, e o outro falando não. Se você fizer isso, você vai acabar com o stream e vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. De fato, se o senhor puder, Isaac, não sei se eu posso perguntar, mas se o senhor puder explicar para a gente o que é essa lei, para a gente poder entender mais sobre ela, para a gente também tirar dúvidas dos outros, né? Porque tem muita gente falando e fala uma coisa e fala outra, né? Só para ter um ponto. A lei é muito complexa, né? Ela tem muitos meandros. Mas para a gente dar uma resumida, para a gente tentar entender, qualquer mercado, quando a gente pensa economicamente, qualquer mercado precisa ter uma regulamentação. Qualquer mercado. Né?